Antes de começar, um aviso, vai aparecer um burrinho na tela de vez em quando e toda vez que eu colocar ele no vídeo é pra você se lembrar que entender não é a mesma coisa que concordar e não é a mesma coisa que apoiar. Isso porque de vez em quando eu vou expor o ponto de vista do vilão aqui, do bandido, do marginal, do que quer que você queira chamar. Então tenha em mente, apareceu o burrinho na tela, eu estou mostrando o ponto de vista, não quer dizer que eu concordo, não quer dizer que você tem que concordar, não quer dizer que eu apoio, muito menos que você tem que apoiar. Deu pra entender? Bom, gente, algum tempo atrás teve aquele caso do cara que tentou roubar a Hornet lá e tomou 2 tiros e reacendeu aquela discussão do bandido bom é bandido morto, do vagabundo tem mais do que apanhar, direitos humanos para humanos direitos, e esse tipo de discussão que rola há muito tempo e que eu não dei minha opinião ainda. Então, para começar e deixar muito claro uma coisa que eu tenho certeza que vai aparecer aqui, não, eu não tenho peninha de bandido, não, eu não gosto de passar a mão na cabeça de ninguém, eu não acho que eles são coitadinhos, eu não fico com dó, muito pelo contrário, tá? Eu adoro personagens como Capitão Nascimento, Justiceiro e outros personagens de ficção que resolvem as coisas na porrada. Inclusive tem uma tirinha brasileira que eu vi sobre isso que é muito legal e eu recomendo para quem gosta desse tema. Mas, como sempre, tem um problema, né? E enquanto essas coisas são muito legais na ficção, e não só na ficção, como até na vida real mesmo, aí eu fui uma das pessoas que gostou de ver aquela cena da Hornet, por mais sádico que isso possa parecer, eu estou errado. E se você pensa assim também, você também está errado. Ou melhor, nem diria errado, eu diria fazendo más escolhas, porque apoiar esse tipo de ação, apoiar a truculência por truculência, apoiar o aumento da violência policial de qualquer forma, não produz o resultado que você acha que vai produzir, que é diminuir a criminalidade. Muito pelo contrário, ele vai aumentar a violência em geral, tá? Não dá pra você achar que você vai só aumentar a violência policial e não vai ter nenhum efeito do outro lado. Tá? Ou que o efeito do outro lado vai ser positivo, quer dizer, o bandido vai pensar, o policial tá violento, eu vou parar de roubar. Não é assim que acontece, e muita gente não entende por que isso não funciona, né? Tem gente que simplesmente não quer entender, mas tem gente que quer entender e não entende, então eu vou tentar deixar aqui a minha tentativa de explicar. A primeira coisa que a gente tem que pensar, o que causa criminalidade, o que leva alguém a procurar a vida do crime? O argumento clichê nesse assunto leva a gente a pensar, ou acreditar, ou a defender o quê? Que é a pobreza. A pobreza conduz a pessoa para o mundo do crime. Mas isso não é necessariamente verdade, tá? Você tem aí no país comunidades muito pobres em regiões afastadas, em locais isolados, onde todo mundo é pobre e não existe criminalidade. Pelo contrário, o pessoal é muito humano, se ajuda um ao outro, tem aquele senso de comunidade, etc. Não é isso que causa, não é a pobreza sozinha que causa a criminalidade. O que geralmente conduz as pessoas para o crime é a sensação de injustiça. Tipo, quando é uma comunidade pobre, que fica isolada num cantão do país, onde todo mundo passa necessidade, existe ali um senso de comunidade, existe ali aquela coisa de estar todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo passando dificuldade, então não existe uma sensação de injustiça tão na cara assim. Mas quando essa pobreza acontece dentro de uma grande cidade, por exemplo, o cenário é completamente diferente. Por quê? Porque o cara tá na merda, ele tá ralando, não chega a lugar nenhum, tá passando aperto todo mês e se fode o dia inteiro, pega não sei quantas condições, passa um monte de aperto. E ele tá convivendo diretamente, ele tá presenciando o boyzinho, o filhinho de papai, que tá na vida mansa, ganhou um carro de presente porque passou no vestibular, e ganha um PlayStation de presente de Natal, e tá todo de boa, de roupinha de marca e não sei o quê. Isso gera nele a sensação de injustiça. Tipo, eu tô aqui na merda, eu tô aqui ralando igual um condenado, eu tô aqui trabalhando feito um cachorro o dia inteiro, e o outro tá ali no bem bom, sem fazer nada, só ganhando, só lucrando em cima do meu trabalho. Esse é o cara que vai virar criminoso. Esse é o cara que, às vezes, ele nem passa a mesma dificuldade da pessoa que tá lá no cantão do Brasil, tá? Nem passa fome, às vezes ele tem o que comer, ele tem água, luz, telefone, mas ele tá numa vida de ralação o dia inteiro, não consegue sair daquilo, e vê o bem bom ali e fala, pô, tem alguma coisa errada, estão me sacaneando, tá? A sociedade está me sacaneando, eu quero pegar o que é meu. E aí ele vai dar um jeito de pegar o que é dele. Não quer dizer que ele está certo, quer dizer que é assim que ele pensa. E por que é importante você saber que é assim que ele pensa? Porque para uma pessoa que pensa assim, para uma pessoa que acredita que está sendo sacaneada, que está sendo injustiçada pela sociedade,
Aumentar a repressão não vai fazer ela voltar atrás. Imagina um daqueles filmes onde o cara é um camponês que vive num império do mal, super repressor, que o soldado vai entrando nas casas e roubando a produção das pessoas, e tem uma lei que não pode isso, não pode aquilo, e aí ele sequestra o filho do protagonista, mata o irmão do protagonista. Você já viu algumas vezes o protagonista desistir de lutar contra o império por causa disso? Pelo contrário, quanto mais repressão, quanto mais você bate, maior é a reação. A mesma coisa que aconteceu nas manifestações esse ano, tá? O pessoal às vezes nem estava ligando para esses 20 centavos, a manifestação nem estava muito quente, mas quando a polícia começou a descer o cacete no pessoal, o que aconteceu? O movimento só cresceu, mais gente se aderiram, mais violenta ficou a população também. Quer dizer, a repressão não causa o enfraquecimento de um movimento que se acha de resistência. Pelo contrário, ela fortalece esse movimento. E para esse tipo de bandido, é isso que a nossa sociedade representa. Tá? Ele é a resistência, ele é o rebelde, e a polícia são os soldados do império do mal, e nós, eu, você e as pessoas que não passam as mesmas dificuldades dele, somos a nobreza que está lá usufruindo dos benefícios, enquanto ele está sendo explorado. Ele é um herói. Então assim, se você gosta de ver bandido apanhar, bandido tomar tiro, bandido sofrer porque te faz sentir bem, satisfaz o seu sentido de vingança, te dá algum conforto, beleza, mas aí eu recomendaria você procurar ficção, tá? Tem coisas muito legais na ficção nesse tema. Agora, se você gosta disso porque acha que vai causar alguma mudança positiva na sociedade, que vai diminuir a violência criminal de alguma forma, você está razoavelmente enganado. Inclusive o pessoal que gosta muito de estatística aí na hora de falar que o QI isso, que o IDH aquilo, que o desenvolvimento econômico não sei mais o que, você vai reparar que existe uma correlação muito direta entre o nível de violência de uma sociedade em geral e o nível de repressão da polícia. Tudo bem que você pode falar que tem uma relação de causa e efeito invertida aí, mas não deixa de ser um indício que, por mais clichê que seja, o jeito verdadeiro, o único jeito realmente de se acabar com violência é com educação e tentando diminuir pelo menos a sensação de injustiça social. E uma das coisas que causa muito forte essa sensação é a violência policial, especialmente uma violência policial tão direcionada a determinado grupo como é aqui no Brasil. Beleza, gente? Era só isso por hoje, então vou ficando por aqui. Obrigado e até a próxima.